Olá, queridos! Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós estamos nesta série de mensagens falando sobre 5 coisas que podem afastar você de Deus. No episódio 1, nós falamos sobre o perigo de ouvir mais o mundo do que ouvir a Deus. Eu quero fazer um pequeno resumo para que você entenda. O afastamento, ele começa quando outras vozes começam a falar mais alto do que a voz de Deus. E o Salmos 1 nos dá este exemplo. Lá diz que primeiro você anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, você para no caminho dos pecadores. E por fim, você se assenta na roda dos escarnecedores. É um afastamento lento, mas muito perigoso. Por isso, proteja o seu coração. Ouça a voz de Deus no seu interior, no seu espírito, no seu coração, tá bom? Olha, um dos maiores enganos da vida espiritual é acreditar que pequenos pecados não têm consequência. Muitas pessoas pensam desta maneira. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Diz assim, ó, é só dessa vez. Não tem nada demais. Eu tenho controle da situação. Mas a verdade é que quase sempre o afastamento de Deus começa com algo muito pequeno. Não começa com uma grande queda. Começa com pequenas concessões, pequenas escolhas, pequenos desvios. E quando a pessoa percebe, aquilo que parecia pequeno já se tornou algo que domina a sua vida. Eu sou o pastor Rogério Cardoso e hoje nós vamos refletir sobre a segunda coisa que pode afastar uma pessoa de Deus. O pecado que começa pequeno. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Preste atenção aqui. A Bíblia fala de rapozinhas. Não são grandes animais destruindo a plantação, a vinha. São pequenas raposas, que aparentemente são inofensivas, mas que destroem a vinha pouco a pouco. Assim também acontece na vida espiritual. Muitas quedas grandes começam com pequenas concessões. Veja 2 exemplos muito fortes na Bíblia. O primeiro é Sansão. Sansão foi separado por Deus desde o ventre materno. Deus deu a ele uma força extraordinária e uma missão especial. Mas Sansão começou a brincar com limites. Ele começou a se aproximar de ambientes perigosos. Começou a se envolver com pessoas que não temiam a Deus. Começou a ignorar os princípios que Deus havia estabelecido. Parecia algo pequeno no começo, mas aquelas pequenas decisões foram enfraquecendo sua vida espiritual até que chegou o momento em que ele perdeu a sua força extraordinária, perdeu a sua visão e também perdeu a sua liberdade. Tudo começou com pequenas concessões. O outro exemplo é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas em determinado momento ele deixou de estar onde deveria estar. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Olha, presta atenção. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou, Davi não foi. O que aconteceu? Ele baixou a guarda. Ele achou que não havia necessidade. Achou que era algo comum, que não teria nenhum problema. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo o tempo. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E foi neste momento em que ele não foi para a guerra, em que ele baixou a guarda, foi neste momento que ele viu Batseba. O olhar virou desejo. O desejo virou pecado. E o pecado trouxe consequências profundas para a sua casa e também para a sua vida. Tudo começou com uma pequena decisão fora do lugar. Por isso, precisamos entender algo muito sério nesse segundo episódio.
O inimigo raramente começa tentando destruir tudo de uma vez. Ele começa com pequenos desvios, um hábito que parece inocente, inofensivo, uma escolha que parece sem importância, uma área da vida que deixamos sem vigilância. Mas é exatamente ali que o inimigo tenta abrir espaço para começar a destruir. Por isso a Bíblia nos chama à vigilância constante. 1 Coríntios 10, versículo 12, declara: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Preste muita atenção aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Grandes quedas quase sempre começam com pequenas concessões. Por isso, não ignore aquilo que o Espírito Santo está tentando te mostrar. Talvez hoje Deus esteja te alertando sobre algo que parece pequeno na sua vida, mas que pode destruir toda a sua vida. Um hábito, uma atitude, uma decisão, alguma coisa assim. Mas Deus está te chamando de volta ao caminho da vigilância, a estar atento, porque quem cuida das pequenas áreas protege toda a sua vida espiritual. E eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes. Eu oro para que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para perceber as pequenas coisas que podem nos afastar dele, que podem dar uma brecha para o inimigo entrar e começar a destruir. Eu oro também para que o Senhor guarde o meu e o seu coração das nossas escolhas e dos nossos caminhos, que possamos viver de forma que honre o nome de Deus, em nome de Jesus. Queridos, querida, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe com alguém que precisa também ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Talvez você ainda não se inscreveu no canal, já assistiu outros devocionais, está acompanhando agora esta série de mensagens também, mas não se inscreveu. Então se inscreva no canal. A palavra inscrever-se está aqui embaixo. É só clicar e se inscrever. E se você foi abençoado, você pode deixar aqui o seu gostei ou o seu não gostei, o seu like, o seu joinha aí. E como eu disse, se inscreva neste canal. E até o próximo devocional desta série de 5 coisas que podem te afastar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu coração. No próximo vídeo, vamos falar sobre um perigo silencioso que tem esfriado a fé de muitas pessoas. Que Deus te abençoe.